palmeirense que tá zoando a opinião do BAP deveria repensar. Eu gostaria que o nosso presidente tivesse essa declaração, a Leila Pereira. Eu vi algumas páginas do Palmeiras zoando a declaração: a gente quer ser o Real Madrid das Américas, mas não societários e efeitos de mercado, é a primeira vez que o Flamengo, se ano passado ficou quase em 50-50, com uma camisa de 423 milhões de reais, o Flamengo vai superar mais ou menos algo em torno de 400 que ele vai receber pelos direitos de TV. Porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mitos sem nação. No vídeo de hoje tem muita coisa interessante. Tem palmeirense aqui imitando ao falar sobre o Flamengo para a sua própria torcida aí. E também vou me posicionar também sobre esse assunto. Também tem a questão lá dos especialistas financeiros falando sobre o poderio da marca do Flamengo. E olha, o Flamengo tá batendo muitos recordes. Enfim, nação, o vídeo está simplesmente fantástico. Fica comigo até o final, ok? Os créditos de cada canal para deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou deixar no início de cada vídeo. Vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhem pra geral e, claro, ver se tornar um mito aqui comigo também. Bora pro conteúdo, nação. Vambora! Meus amigos, o palmeirense que tá zoando a opinião do BAP deveria repensar. Quando surge bem-vindos a mais um vídeo, vai sair um vídeo de continuação, tá, pessoal? Lá no Insta Verde TV, sobre o vídeo que eu postei ontem. Esse vídeo só tem ele. Eu gostaria que o nosso presidente tivesse essa declaração, a Leila Pereira. Eu vi algumas páginas do Palmeiras zoando a declaração: a gente quer ser o Real Madrid das Américas, mas o contexto da declaração não é o Flamengo virar o Real Madrid do ponto de vista financeiro, de títulos. Veja aí e vamos trocar uma ideia a respeito disso. Real Madrid, a gente vive no mundo de SAFs, certo? O Real Madrid não é SAF. O Real Madrid é um clube, né? Como o Flamengo é um clube. O Real Madrid não tem dono, como o Flamengo não tem dono. E o Real Madrid, nós temos que reconhecer, é o clube mais vencedor da história do futebol mundial. Sim. Em quem mais a gente poderia se espelhar? A gente quer ser o Real Madrid das Américas. E no Palmeiras, o cachorro está sendo amarrado com a linguiça, tá tudo inverso, né? Porque a página que zoou o Flamengo por essa declaração não entendeu o contexto, né? O contexto é não ter dono. Lembra o vídeo que eu falei: olha, o futebol está à venda, o Fluminense está virando SAF agora para um fundo também bancário, né? Vai poder virar, vai virar, se não vai, não sei. Ou seja, ter mais clubes com a autossuficiência do Flamengo e do Palmeiras é necessário para o futebol brasileiro para ter um contraponto. Porque a partir do momento que todo mundo virar SAF, essa relação ela vai ficar muito fria com o torcedor. Então, não que eu seja totalmente contrário à ideia de SAF, eu já expliquei várias vezes. Para alguns clubes eu acho que pode funcionar, pode resgatar, pode salvar. Para outros clubes é simplesmente desnecessário. Então nessa eu tô com o presidente do Flamengo, que o Flamengo seja o Real Madrid, que o Palmeiras seja o Barcelona, e por aí vai. Não é legal os clubes que têm a autossuficiência ficar na mão de um dono que vai ditar as diretrizes, muitas vezes não é palmeirense. Ou seja, o clube ele tem que ser preservado. Ontem, inclusive, a gente passou em frente ao clube do Corinthians, vindo aqui pro interior, né? E a gente estava trocando uma ideia sobre: talvez o Corinthians vai precisar se inclinar para isso e vai gerar uma baita de uma confusão com parte da torcida. Ou então vai precisar sangrar muito para pagar essa dívida. Ou seja, o ponto que está o Flamengo hoje, é importante ver do presidente do Flamengo que ele não queira transformar o clube numa SAF, porque seria totalmente desnecessário. Perante as notícias que a gente vê de Flamengo e Palmeiras, eles não precisam ter um dono para assumir a dívida, uma vez que a dívida é controlada. Inclusive saiu o perfil de detalhamento da dívida do Palmeiras. Depois a gente vai fazer em live, acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho como que tá essa dívida do Palmeiras, tá? A gente vai ter aí o início do nosso podcast, talvez trazendo pessoas que entendam sobre esse tema. Mas se você vê na frente de Palmeiras e de Flamengo uma pessoa dando a entender que o caminho é a SAF como a Leila Pereira fez, desconfie, tá bom? Queria saber o opinião. E olha, Mitos, 2 pontos, tá? Primeiro, o Fernando tá certo que no contexto do que o BAP falou aí, realmente a questão do Flamengo tá olhando o Real Madrid é a questão do Flamengo não ser SAF, ponto. Porém, lá dentro do Flamengo, o Flamengo nem olha ser o Real Madrid, mas sim ser o Bayern de Munique e ser hegemônico. Tá na previsão do Flamengo lá. Então, por mais que o contexto seja esse, o Flamengo olha pra hegemonia no futebol brasileiro, tá bom? Tô falando pra vocês, e eu falo isso já faz um bom tempo. Bora seguir aqui, Mitos, vamos lá. Flamengo, não podemos deixar de falar do novo contrato de patrocínio com a Betano, né? A Betano já amplamente posicionada aí no futebol mundial, né? Aqui no Brasil com o Brasileirão, acho que eu estava na Copa América, né? E outras competições, a Champions, enfim. Ganhou o processo de concorrência, né? E falando de gestão,
né? O Flamengo pode se dar ao luxo de organizar um processo de concorrência, resolver os problemas, a gente está falando antes aqui de começar a gravar, né, com a antiga patrocinadora de maneira até elegante, considerando que a antiga patrocinadora estava inadimplente, tinha uma série de questões operacionais, mas fato é que esse processo de concorrência levou o Flamengo àquele que é de longe o principal contrato de patrocínio da história do esporte aqui no Brasil, do futebol aqui no Brasil. São 270 milhões de reais por ano, contrato de 3 anos, então o contrato totaliza aí quase R$1 bilhão. E aí trazendo para dólar, para fazer a comparação com os maiores clubes do mundo, isso dá 50 milhões de dólares ano, que é um patamar de patrocínio master de grande clube europeu. Top 10. Então, mais um statement aí, né? O Flamengo fincando bandeira com o potencial de massa que tem, com a marca relevante que tem, de conseguir rentabilizar isso, né? Quando a gente fala do torcedor de balanço, torcedor de clique, de visualizações de mídia social, as pessoas às vezes até fazem brincadeiras pejorativas, mas nesse caso é muito importante a gente saber que não só a transição do antigo patrocinador, quando o Flamengo entende que ele vai dar uma espécie de default nos pagamentos, e todo esse processo de abertura de concorrência, a Betano, que foi a vencedora, ela acabou tendo a sua proposta aceite, mas também você teve outras propostas em patamares equivalentes. Então isso significa que esse preço não foi o Flamengo que deu ou alguém da Betano que topou pagar numa empreitada louca. O Flamengo ele tem toda uma mensuração, né, de poder de alcance das marcas que o circundam, que fez com que mais de uma marca entendessem que esse patamar de top 10 mundial é um patamar factível para o que o Flamengo gera em retorno de imagem. Isso foi muito legal. E mais do que isso, Pedrão, a gente tem um novo bloco de direitos de transmissão que está vigente entre 2025 e 2029. Nesse acordo, até que ficou muito famosa uma entrevista recente que o presidente BAP deu para Flamengo TV, na qual ele explica que o Flamengo deixou, nesses 5 anos, nesses 4 anos, né, quase meio bi de real na mesa para fins do que ele já cedeu em relação a uma distribuição mais equalitária com os outros clubes. Quando o Flamengo adiciona os 125 milhões que a PixBet pagava, esses 280 em fixo e mais variável, o Flamengo está recompondo o seu caixa com uma perda de arrecadação. E com isso, pela primeira vez dentro do futebol brasileiro, a linha de receita de patrocínio, ela supera a receita televisiva. Isso só acontecia por uma circunstância muito específica no Red Bull Bragantino, mas a fins de efeitos não societários e efeitos de mercado, é a primeira vez que o Flamengo, se ano passado ficou quase em 50-50, com uma camisa de 423 milhões de reais, o Flamengo vai superar mais ou menos algo em torno de 400 que ele vai receber pelo direito de TV. Isso... Hamilton, depois pedem pra gente ser humilde. Como é que a gente vai ser humilde com o tamanho do Flamengo, com a marca gigantesca que é o Flamengo? Quero saber a opinião de vocês, tamo junto, é nóis.